Eu limpei o Importante computador? gravar assim. Isso. Então, a gente vai assistir hoje a Ladra de Livros. Não, eu esqueci o nome do filme. A menina que roubava livros. A A menina que roubava roubava livros. livros. Isso. Fala um pouquinho do filme para gente, pai. Por que você escolheu ele? Se vocês querem saber a verdade, eu não conheço o filme. Eu li um resumo do filme e achei um roteiro genial, É né? um filme genial. Muito criativo. É um filme genial. Né? E porque eu associo, inclusive, tem cenas assim, rápidas, né, que eu vi de queima de livros. E isso eu acho a coisa mais pérfida do mundo, né? Eu acho isso o auge da intervenção do capita, né? Vamos dizer, né? Então, quem queima livro, queima pessoas, né? Dizia um grande filósofo alemão, né? Na época de Hitler, né? Então, por isto, né? Se a coisa era questionar, né? Discutir, né? Porque todos vocês, todos nós somos amantes do livro, e eu particularmente do livro impresso, né? Eu também. Eu também. Então, Eu também. gostaria de saber Também. quase todos os dirigentes políticos querem interferir na imprensa e nas publicações. Getúlio Vargas tinha o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era nada mais, nada menos do que o departamento de censura para limitar as publicações dos jornais e dos livros. E isso sempre foi assim, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é um outro assunto. não, ainda é do filme, por incrível que pareça. É? Porque, na verdade, são as nossas raízes históricas, né? Quem foi no baile de debutante a queimar livros do mundo foi a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é quem implanta essa prática, porque com a reforma e a imprensa, né, que surge quase ao mesmo tempo, né, os livros se transformariam em veneno contra, né, os princípios da Igreja Católica. Daí essa questão de reprimir os livros, e isso, como está na nossa história, está no sangue do brasileiro. Um brasileiro adora queimar um livro. Um político no governo adora reprimir uma edição de livros, porque é a rebeldia que está lá dentro, que está impressa. Index Librorum Prohibitorum. Exato. Foi na igreja logo no começo. Exato. Sobre queimas de livros, tem um filme do Truffaut chamado Fahrenheit 451, que é muito interessante sobre isso. Não sei se a gente eu queria ver esse filme. A gente podia ver, é chatérrimo, mas é muito legal. Não, mas é importante, ele é chato. Eu queria... É chato, mas é um Truffaut, né? Exato. É um Truffaut, o livro é genial, Truffaut, a ideia é genial. É um Truffaut. Exato. Professor Nelson, qual é a frase que você falou? Ai, desculpa interromper. A frase que você falou... Pode falar, Beth, quem não a sua câmera ama... está desligada. Mas tá com problema, eu tenho que chamar um técnico, está com problema. Professor Nelson, é assim, quem? Quem queima livros, queima pessoas. Ah, legal, obrigada. Eu estou anotando aqui. O Fahrenheit 451, eu acho que é esse, é a temperatura de queima do papel, né? Que o papel entra em combustão, né? E o livro é muito legal, tem duas cenas no filme do Truffaut que são geniais, ele bota 2 sósias de Oscar Wilde, assim, né? Aí as pessoas decoram livros, né? Porque os livros são queimados, então as pessoas viram pessoas-livros. Então, cada ser humano tenta decorar um livro para ser o transmissor, né? Aí tem lá, 2 irmãos assim, fala, eu sou Guerra e eu sou Paz, né? Tipo, Guerra e Paz. Do Tolstói. Na verdade, são 2 volumes, né? Mas aí ele faz a brincadeira, eu sou Guerra, eu sou Paz. É a única cena, porque ele tinha separado e ele ia filmar a Noite Americana e teve que interromper.
Aí ele ganhou dinheiro para fazer esse filme que ele queria, só que ele filmou em Londres, em inglês. Foi o primeiro filme que ele fez em inglês, em língua inglesa, né? E ele ia para o Hilton, ia para o estúdio, ia para o Hilton, ia para o estúdio. Ele falou que foi chatérrimo fazer. E ele estava em depressão, porque tinha separado. Então, o filme tem essa vibe pesada. Também pela... E o filme foi homenageado naquele outro filme maravilhoso alemão, Sobre a Vida dos Outros, que tem um cara da censura que fica ouvindo um dramaturgo ensaiar uma peça, né? E o roteiro desse filme, o livro que foi feito, foi inspirado no Fahrenheit também, né? Então, é uma outra sugestão aí para a gente ver também. Desculpa, doutor Luiz, eu ter cortado, mas o meu pai também conseguiu fazer a liga, né? De uma coisa da censura e da outra, né? Do filme de hoje. Eu não vi o filme de hoje, eu também li críticas muito boas, porque existe todo esse clichê, né? Da nazismo, aí põe criança, né? Aí fica tudo... como é que fala? Essa história que a gente já conhece, né? E aí criança sofrendo na guerra, um apelo, né? Um clichê apelativo, mas parece que o filme, apesar dos clichês, ele extrapola. E tem música do John Williams, que parece que é a única coisa ruim do filme. Imagina John Williams do Spielberg. Enfim, parece que a única coisa ruim do filme é a trilha sonora, né? Então, eu não assisti, confiei, e até meu pai não assistiu, né? Então, vai todo mundo. Quem assistiu o filme gostou, vai rever, mas quem não assistiu, eu acho que é garantido que a gente vai gostar, né? Espero. Alguém quer comentar? Pai quer comentar mais alguma coisa? Você Eu vira nunca daí para a gente livro. também? Não, é o Zé. Eu nunca roubei livro. Mas não existe ninguém que não tenha roubado. Não gosto livro. de livro emprestado. Ah, eu não peço eu livro não emprestado. devolvo. Eu não devolvo. Não é isso. Olha, o filme é muito bom. Eu não leio, eu escrevo no livro. Eu escrevo no livro. Eu não leio só, eu escrevo no livro. E se o livro não é meu, eu não posso fazer essas notas. Né? Isso. Eu faço mais notas que a editora. Né? As notas de rodapé. Né? Então, quer dizer, essa relação que eu tenho com o livro é uma coisa assim fantástica. Eu, de certa forma, foi um dos que me ajudou a sobreviver e passar a pandemia, além da minha família, claro. Né? Então, eu mergulhei de cabeça nos livros. A Lília sabe, me presenteou com várias obras clássicas e eu retomei isso. Então, vendo esse filme, né, A Menina que Roubava os Livros, eu falei, puxa vida, né? Eu sempre desejei o livro que eu não tive, mas nunca roubei. Olha, quem não viu o filme ainda, quando eu vi esse filme há muitos anos atrás, que eu também li o livro, o título não remete ao que é o filme, né? É uma surpresa, porque parece que a menina vivia roubando livros. Não é esse o caso. A gente vai ver. O filme é muito bom, tem um elenco muito bom, tem fotografia muito boa, o roteiro é de primeira qualidade, é um filme muito, muito bom, mas não tem nada a ver com ela roubar livros. Roubar livros é uma desculpa, é uma chamada doido para dar um spoiler. Mas eu acho que o spoiler é necessário, porque na crítica tem o spoiler. Aí, para não deixar o Ivan, que é o que dá spoiler, segundo a galera, mas eu acho que em filme não tem spoiler. Mas porque no filme parece que é um pouco confuso. E no livro já é de antemão. Eu não li, mas pela crítica, no livro você já sabe. O narrador da história é a morte. Né? Então, o público de literatura é muito mais sábio do que o público de cinema, né? O público de literatura já está acostumado aos títulos de livros. Então, para o pessoal que é de literatura, não é uma surpresa. Agora, para mim foi uma surpresa. Eu não sou literato, então para mim foi uma surpresa o nome em relação ao filme, né? E quando li A Menina que Roubava Livro, parece que a menina é uma ladra. Não é isso que é o filme. Vocês vão ver.
E eu não gosto de dar spoiler, não. Eu evito dar spoiler ao máximo, Eli. Não fui eu que te acusei, a galera no grupo que te acusou, não foi culpa minha. Não, foi a Nelly que me acusou, foi específica. Foi a Nelly que me acusou. Eu não gosto de dar spoiler, só falo depois do filme. Eu faço leitura de filme e só falo no filme depois que a gente viu, eu não falo antes do filme, mesmo que eu tenha visto. Não me acuse, por favor. Beleza. Então tá bom, pessoal. Então eu vou fazer o teste com vocês. Cadê o som? Oh. Oi. A Lilian ficou em silêncio. Ah. Tudo certo? Som, legenda? Tudo ok? Tudo ok. Então tá bom. Então, vou desligando aqui a câmera de todo mundo. Tereza, boa noite. Tudo Oi, bom, Lilian. querida? Tudo, e você? Tudo jóia também. Então, vamos lá. Opa. Só andar com a caixinha, né? Ok. Bom filme para todo mundo. Alô? Nada. Lilian tá no mudo. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu falei que eu tô com um pouco de enxaqueca, aí eu vou deixar vocês falarem, eu não vou falar muito, mas o filme é muito lindo, né? A música do John Williams é muito discreta, né? E, enfim, pai, quer começar? Já que a escolha é sua, quem quiser, é só se inscrever. Ok. O filme é muito bonito. É lindo o filme, comovente. Né? Lindo. Uma história de sofrimento dentro do contexto nazista, né? Contada de uma forma diferente, né? Realmente é uma outra câmera, né, filmando, né? A sequência realmente de queima de livros é que me impressionou muito. Aquilo aconteceu em quase todas as cidades alemãs de porte médio e grande, né? E logo depois de Hitler ter assumido, né? A partir de 1933 começou a loucura, né? 1933. O filme é de 2013, 80 anos depois, né? Coincidências acontecem, né? Nessa época, então, 33, 34, existia uma lista negra que o Luiz lembrou, né? O Index, né? De 3.000 títulos de livros proibidos na Alemanha. 3.000 obras estavam proibidas, né? A igreja, no século XVI, tinha um index de 600 livros só, que realmente estava aparecendo naquela hora, né? 50 anos depois desse index, antes desse index, é que a imprensa foi, né, inventada, vamos dizer, né? Foi constituída, né? Por isso o número baixo.
Mas o index na Igreja Católica continuou até o século XX. Foi o Paulo VI que extinguiu esse índice, né? Então, realmente, a coisa não é só da Idade Média, não, né? A burrice e a ignorância persistiu até o século XX, né? A queima realmente sucede em tudo, né? Essa tentativa de pureza, né, do nazismo, né, afastando todos que eram oposição. Thomas Mann, que é um escritor alemão, ganhou o Oscar, né, de literatura, vamos dizer, o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, ele reagiu, mas depois ele foi obrigado a fugir. Ele foi para a Suíça e depois foi morar nos Estados Unidos e continuou sua obra, né? Ele era filho de brasileira. Então, Thomas Mann, né? O outro também que era crítico a essas decisões é o Zweig, esse que morou em Petrópolis, outro escritor alemão, né? Zweig. Stefan Zweig. Uhum. Ele também foi um dos que criticou e sofreu a perseguição, né? Obras dele também foram para as fogueiras nazistas. Essa questão realmente é muito séria, né, de queimar. Você lembra que nós vimos o filme Hipácia, de Alexandria? Isso. Né? A história daquela física, né, escritora, né, que no final do século IV, já no século V, aliás, né, os católicos queimam a Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo. É isso mesmo? Então, essa é uma questão muito séria, realmente, e gravíssima, né? Eu fiquei muito impressionado com a história, a condução da história, né? Um roteiro muito criativo, né? Muito afetivo também, né? Me tocou profundamente. Adorei o filme, adorei. E, no fundo, né? As maldades humanas também. É isso que é, né? Mas parece que quem venceu foi o bem, né? Valeu, obrigado. Obrigada a você, pai. Obrigadão. Falou. Obrigada Só uma última. No ano 1870, 1880, em Paris também teve, veja bem, no século XIX, hein? Paris também teve uma queima de livros. O bispo de Paris ordenou a queima de livros do Kardec, o maior representante da doutrina espírita, né? Então, centenas de livros do Kardec, né, foram queimados, como se fosse uma coisa assim terrível, né? Mas era bastante mudanças, né? Era uma crítica assim, velada à Igreja Católica. Isso também, né? Quem é Kardec, né? Kardec era francês, pô, com todo esse nome, né? Ele tinha uma nacionalidade francesa. Léon Hippolyte Denisard Rivel, né? Ele era francês. Na França. Não era nenhum estrangeiro, né? Ele era da mas centenas de livros dele, né? Espera um pouquinho, Ivan, só um pouquinho. Porque era essa questão, né? Realmente, os livros representam uma forma de rebeldia, de rebelião ao status quo. Por isso que o pessoal adora uma caixa de fósforo ou gasolina. Que Obrigado. doideira. Obrigada, pai. Obrigadão. Agora é o Otávio, depois a Beth, depois a Jennifer, e vou colocar o Ivan aqui também. Pode falar, Otávio. O Acla também levantou o dedo. Ah, então tá, desculpa. É o seguinte, eu sempre fui muito medroso, né? E desde criancinha, desde que eu vim morar em Petrópolis, né? Aqui é muito melancólico, né? Era muito tarde. E eu fiquei com medo da morte, né? E esse filme, né, conforme o Ivan contou, ele é narrado pela morte, né? E que ninguém escapa dela. Eu fiz, obviamente, um paralelo, né, com a nossa situação atual, né? Minha mãe era muito católica, né? Eu sempre achei, de novo aqui em Petrópolis, muito chato, achava aquelas missas muito chatas, muito, né? E nada mais distante para mim do que a religião. E vejo
assim, né? Eu comecei a ver isso no Rio, quando começou a aparecer, né? Vamos dizer, primeiro protestantes e depois evangélicos, né? Uma coisa complicada de católicos também, né? Uma coisa maluca que a gente está, né, retornando à Idade Média, né? Então, não é muito absurdo, né, a gente transpor o que pode acontecer aqui, né, em termos de repressão, em termos de você ter que se submeter, né, para sobreviver. Então, voltando à nossa conversa política, né, a gente está num momento terrível. E, em termos mundiais, essa invasão da Ucrânia pela Rússia, né, quando a gente vê que, de repente, o Putin não consegue submeter a Ucrânia, né, e aí, o que de repente resta a ele são aquelas bombas atômicas pequenininhas, né? E o que isso pode acontecer, né? Detonar, né? E, ao mesmo tempo, o perigo que é, né, essa mesma direita nos Estados Unidos, que quase, né, vamos dizer, se o Trump tivesse mais um mandato, de repente o estrago que ele poderia fazer. É um cara que, né, não tem nada a ver com essa ideologia, ele é um homem de negócios, né? Mas como a direita lá é forte e eles estão modificando a legislação para, de repente, conseguir derrotar os democratas. Imagina o que é essas armas atômicas, né, na mão de direita, né? Sei lá como é que é o nome. Então, esse filme me trouxe tudo isso. Obrigado. Beleza, obrigada, Otávio, brigadão. Agora é a Beth, depois a Jennifer, depois o Ivan, depois o Átila. Pode falar, Beth. Ela está sem câmera, mas eu a estou gente sem está te câmera. ouvindo. Eu vou ter que chamar o técnico, não tem jeito mesmo. Bom, boa noite, né? Fazia um tempo que eu não vim aqui, mas enfim. Eu achei o filme muito sensível. Eu como eu já mencionei, já tinha assistido no cinema, né? E achei super legal, assim, quer dizer, achei novamente a mesma sensação, foi muito interessante, muito bom. E, assim, umas coisinhas, assim, uma coisa que eu queria que a gente pensasse junto, né, aí, não tem nada, vocês já falaram tudo que eu queria externar. Será que ela casa mesmo com o Max, Lilian? Não tem nada, são questões bobas, né? Essa parte, que a amizade continuou. Não ficou claro. Eu acho que foi o marido dela, né? Ele deve ter, não sei, não ficou claro. Não, eu me atenho nos detalhes, já percebeu, né? Meu ascendente é virgem, fazer o quê, né? Que legal! Meu ascendente é virgem. E, assim, aquela que aparece, tem uma hora uma cena que eu achei bem interessante. Eu pensei até que fosse aqui o pai dela, mas não é, que aparece um homem com um chapéu, assim. Acho que é a morte, né? Que estava personificação da morte, aquilo. Achei muito legal aquilo, né? Que de repente, assim, na realidade, quando eu vi, parecia um padre, né? Mas estava com um chapéu e eu estava andando assim, né? Saindo, mas acho que é a morte mesmo. Bom, é um filme maravilhoso, né? E, assim, qual é o nome da menina? Porque eu estava vendo ali os créditos, não consegui achar, passou e não vi. Você sabe o nome dela? É Liesel, né? A personagem, né? A atriz sim, não, é então, não, é a atriz. Eu queria saber... sim, não. Eu queria saber o nome da atriz. É isso que eu queria saber. Sophie Nelisse, é uma atriz canadense, tem 22 anos atualmente. Ela já ganhou vários prêmios. Ivan? É uma atriz muito famosa, já ganhou prêmios em vários filmes. 5 ou 6 filmes, é muito premiada. Nessa época, ela tinha 13 anos apenas, 12, 13 anos. 13, então, já faz 9, então, uns 22 anos. Nossa, ela nasceu em 27 de março de 2000. Não acredito, eu sou 28 de março. Que barato. Bom, tudo bem.
Então tá, gente. Bom, valeu, Lília. Obrigada mais uma vez aí, tá? Tchau, até. Obrigada, Beth. Brigadão. Agora, Jennifer, depois o Ivan, depois o Átila. Nossa, eu acho, gente, esse livro, esse filme, maravilhoso. Então, vamos lá. Acho que a parte política do filme, pelo menos para mim, na minha visão, né? Pelo menos, assim, a minha visão mesmo, tá, gente? Me mostra muito sobre o perigo de um extremo. E eu acho que não é nem um extremo político, direita ou esquerda, porque até hoje eu não consegui encaixar o nazismo em uma ideologia, porque eu acho que, na minha percepção, por exemplo, parte econômica, o nazismo não anda de acordo nem com a filosofia de Burke, nem, enfim, nem de Marx. E confesso que eu acho que ali é uma ideologia muito mais, sei lá, é uma ideologia pessoal de Hitler. E ali eu acho que esse filme ele traz muito isso, porque esse filme somado a outros, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram aquele filme A Vida é Bela, que é um filme também lindo, maravilhoso, que eu só vou ver uma vez na vida, porque eu me acabei de tanto chorar. E aí, apesar do filme ele não falar sobre uma ideologia política, eu acho que ele mostra pra gente o perigo de um extremo, né? Um extremo, assim como vocês estavam muito bem falando no início, a questão do ego, né? O ego inflado de Hitler, por exemplo. E o quanto que isso atinge as pessoas, como atingiu o Max, né? Que era um judeu, e aí eu fico pensando, caraca, cara. E o filme todo, eles falam sobre vida, né? A importância da vida, e eu acho muito bonita a explicação que Marx dá para... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome dela. Enfim, para a menina que roubava livros, a explicação que ele fala sobre a palavra, né? Que, nós somos... Alísio, obrigada. Nós somos... O que nos diferencia de um punhado de barro é a palavra, que é uma coisa que está na Bíblia e também é uma coisa que pertence aos cristãos, aos católicos, né? Que é uma passagem bíblica. Então, eu acho muito bonito ele falar isso, porque esse tipo de filme mostra pra gente que é uma questão humanitária, né? A guerra lá eu acredito que a guerra na Ucrânia, a questão do nazismo é muito mais. Eu acho que não é uma briga ideológica, eu acho que é uma briga de ego, né? E olha, e aí eu sou uma pessoa, me tornei, né? Uma pessoa um pouquinho cética para político, pelas coisas que eu já li sobre política. E aí, eu acho que o problema, por exemplo, do nazismo, né, é quando a gente dá poder para um cara que tem um ego muito mais inflado do que a parte humanitária dele, né? E aí a importância da gente analisar, por exemplo, enquanto a gente está votando, não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, foi uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava vendo o filme, né? Porque olha o sofrimento que a Alicia passou, que o Max passou, que todo mundo estava passando por causa de uma ideologia, vazia, né? Assim, vou matar um judeu, vou matar um negro, e o menino super encantado, porque o esporte, né? A questão da corrida lá, e ele se pintando de preto e o pessoal falando com ele que ele não podia. Então, assim, eu acho que é uma questão muito forte. E esse filme, como vários outros, mostram pra gente que acho que não é uma questão política, né? É uma questão humanitária mesmo, né? De você, assim como o Max estava falando, assim como o pai da Alicia falou também, quando a Alicia perguntou pro Max, e o que ele fez de errado? E o Max falou assim, mostrou, quis dizer, né, não com essas palavras, mas quis dizer, mostrou que o outro é um ser humano. Então, assim, é uma coisa que me deixa meio revoltada atualmente no cenário político que a gente está vivendo, né?
que assim, eu posso ter uma opinião, você pode ter a sua, mas nós dois somos humanos e vamos discutir, né? Eu sempre gostei muito de debate, né? Vamos debater. E eu não preciso ter sua opinião e tal, enfim. E eu acho que esse filme ele reacende em mim a esperança de um debate político sério, sem levando em consideração a opinião do outro, né? A questão, por exemplo, a queima do livro. O que significa o livro? É uma liberdade de discurso, né? Eu tenho a liberdade de escrever sobre o que eu quero, você também, mesmo que sua opinião seja diferente da minha, vamos conversar sobre, né? Então, esse é um dos livros que me dá um pouquinho de esperança, sabe? Na humanidade, na política, enfim. É isso, gente. Falei demais, né? Agora eu vou parar de falar. Não, tá ótimo, Jennifer. Jennifer, tem algumas coisas que vêm com a convivência. O Átila fala uma coisa que o pai dele falava, eu acho muito legal, né? Que a arte não se ensina, se convive, né? Mas tem algumas coisas também na vida da gente que a gente tem a chance de experienciar e outras pessoas não, e outras gerações não. O que você entende por política, o que você entende por humanismo, o que você entende por ideologia, são formas de desgastar algumas palavras e outras como se fosse um antônimo, né? Como se fosse o humanismo, fosse uma redenção entre todos esses conceitos desgastados, como política, como esquerda, direita, né? Mas o que a gente precisa, até porque você é de uma outra geração e a gente acha que automaticamente todo jovem vai ser de esquerda, né? Porque eu achava isso, porque a juventude do meu pai, e não, porque existe uma rebeldia na juventude, e não necessariamente, né? Mas eu pude conviver com esses conceitos na minha adolescência, né? Mas eles não estão aí abertos no mundo, né? Então, você adora debater política, mas você sabe do desgaste que existe, né, nos próprios termos de esquerda e direita. Mas, só vou falar uma coisa, conceitualmente, o nazismo é extrema-direita. Só para situar geograficamente. É isso. Então, agora é o Ivan, depois o Áquila, depois a Guará. E obrigada pela sua fala, Jennifer. Olha, o filme é a perfeição em matéria de cinema, né? A direção é de um diretor inglês chamado Brian Percival, que nasceu, por incrível que pareça, em Liverpool, na mesma terra dos Beatles, de onde surgiu os Beatles. A direção de atores é absolutamente perfeita, né? Embora seja um elenco de primeiríssima qualidade, né? Por exemplo, a Sophia Nélisse, que é a atriz principal, que é a menina que tinha 13 anos e atualmente tem 22, é uma atriz com vários prêmios, que ela estava com 13 anos ainda, 12, 13 anos, então o trabalho é maravilhoso, né? Além da direção e do elenco e da cenografia e da direção de arte, a gente poderia destacar as cores, que são cores marrons, são cores meio... O Acre até pode falar melhor sobre cores do que eu, é mais conhecedor, que ele optou, o diretor o cinematógrafo optou por uma cor marrom ou escura, marrom para o negro. Marrom é um derivativo de amarelo, né? E é do marrom para o escuro, para a parte escura, mas, ao mesmo tempo, ele usa uma luz muito claras quando ele quer falar do presente, né? É um filme, embora a história seja uma história dramática e um pouco do que nós vivemos esses últimos quatro anos, né? Com esse nazismo do Estado, esse nazismo com o presidente nazista, e que não chega nem aos pés do que aconteceu na Alemanha, né? Mas é como se fosse um alerta ou uma chamada de atenção para que as coisas começam, ela se acaba virando uma instituição, acaba tomando conta do Congresso, acaba tomando conta de tudo,
e é um desastre para todo mundo, né? Como se eles fossem bonzinhos salvar o mundo. Então, isso é uma boa lição para nós no dia de hoje, né? De que se continuar do jeito que esse maluco está, continuar ele no poder, a gente vai entrar numa situação desastrosa, não tão terrível como foi na Alemanha, porque e numa parte do mundo, como foi como perseguição aos judeus, perseguição a todas as classes que não seja a supremacia branca, etc. O filme é perfeito, maravilhoso. Gostei, segunda ou terceira vez que eu vi. Olha, que legal. Ah, obrigada, Ivan, que legal. Obrigada aí pelas informações também. É, beleza. A menina é linda mesmo, porque toda hora parece que ela vai chorar Além ou de, rir, mas com contenção, né? porque no cinema acontece uma coisa muito interessante no cinema, porque a atriz tem que ser linda, né? É uma coisa que os italianos descobriram lá no neorrealismo, que as mulheres precisam ser lindas. Os homens nem tanto, os homens podem até ser feios, né? Porque ficou caracterizado como os homens lindos são aqueles personagens de Hollywood antiga que não funciona mais, né? Tanto é que o Hans, que é o ator que faz o pai dela, ele é muito feio, né? Mas é um super ator, né? Então o homem tem que ser Premiado. um super ator, um ator maravilhoso, né? E também a mãe dela, né? A Rosa também, que faz o papel de Rosa também, que é uma É a atriz Emily da, Watson. É, é, ela é da, maravilhosa. que é um elenco, a atriz principal é canadense, mas o elenco é praticamente inglês, né? E a Inglaterra Isso. sabe fazer cinema, né? Por incrível que pareça. Venceram a guerra, inclusive. É isso, é isso. Muito bom ver um filme desse no domingo. É muito agradável mesmo. Com vocês todos e todas. Legal. Essa atriz que Beleza. fez a mãe da menina, desde a primeira cena que ela recebe a menina no carro, até a última cena que ela está morta, há uma transformação gigantesca do semblante dela. Se É, vocês puderem, quando realmente o Hans volta, né? Depois daquela explosão, tudo, ele volta para casa, o rosto dela também se modifica. Ela Desfigura, está né? muito mais afetiva. Ela é uma atriz extraordinária. Ela É pôde porque demonstrar isso. Isso que é é, fantástico. é interessante aquela cena que ela vai no colégio falar com aquela cena, Ah, aquela sequência que ela vai no colégio contar que o Max não morreu, está isso, vivo, né? É uma isso, cena emblemática do filme, porque exato. quando ela entra na sala e fala do jeito, parece que é uma malvada, né? De Exato. repente, a menina sai com ela se torna uma pessoa doce, agradável e tal. Isso. E a menina que fica assustada fala assim: como é que eu vou Voltar. trabalhar tristemente com essa alegria toda? Aí ela entra na sala e novamente ela repete a cena como se fosse uma mãe malvada, né? Isso. É muito interessante. E também toda a sequência do que ela fala no filme, porque no filme a gente, quando começa a ver o filme pela primeira vez, a gente fica assustado com ela, né? Pô, que merda de mãe que ela Exato. conseguiu, né? Que Exato. droga de mãe, né? Que mãe malvada. Mas depois ela vai se transformando e ela faz qualquer tipo de cena que é necessário. É magnífica. O elenco é magnífico. Até o menino lá que faz o Rude. Rod também é perfeito. A mãe do Rod é um elenco fabuloso. É um filme fabuloso. Mas isso tudo beleza. é uma história inventada, né? Isso é um romancista que escreveu isso. Né? Isso. Porque eu fiquei conversando com a Tereza aqui, falei assim: não, a menina que viveu até os 93 anos é que escreveu o livro. Não foi isso. O livro foi escrito por um australiano, não tem nada a ver com a realidade. É, É evidente que ele pegou um pedaço de cada história do que ele conhecia e construiu esse filme, né? Porque o livro foi um sucesso estrondoso no mundo inteiro, no mundo ocidental inteiro. Quando virou filme, já era um sucesso, né? Foi lançado no Brasil e Portugal em português. Foi um sucesso tremendo, né? beleza.
Então, tá bom. Então, agora é o Átila, depois é o Aguará, depois é o Dr. Luiz. Bom, as qualidades do filme já foram expostas muito bem pelos nossos colegas, foi muito bem dito. E quanto ao marrom, eu acho que é pela a cor de terra, né? É. Quer dizer, essa cor que é neutra eu acho que é um pouco por isso que eles usam, né? Agora, eu fico impressionado com a facilidade que as palavras vão tomando sentido e a facilidade com que as palavras são manipuladas, né? Porque você vê, eles falam muito, os fascistas falavam muito em liberdade, né? Os nazistas. E quando eles estão queimando os livros, eles estão queimando pela liberdade, né? O nosso, o nosso fascista local também usa muito a liberdade. A igreja usou sempre a palavra liberdade, né? Libertar dos pecados e do pecado original. Então, eu fiquei... De repente, a gente está usando a palavra liberdade também, nós aqui, né? A gente usa num outro sentido completamente diferente, né? Mas é a mesma palavra que é usada em vários sentidos e tão manipulada, né? Eu achei interessante esse filme, a coisa da manipulação em geral, né? A manipulação do fascismo, que é tão sedutora, né? Para tanta gente, e tanta gente se acha rebelde sendo de extrema-direita. Acham que eles estão indo contra o status quo, né? Sendo de extrema-direita. Por isso que pega tantos jovens, né? É um pavor. Agora eu tenho que me despedir, eu espero que depois dessa conversa eu consiga dormir. E boa noite para todo mundo. Obrigado, Lília. Como sempre, foi lindo. Boa noite. Obrigada, Átila. Até também vou amanhã. retirar. Estou gravando. Obrigado. Amanhã dá Boa para noite. assistir o finalzinho Mas do debate. mas eu vou ver novamente no YouTube depois, tá? Beleza, Obrigado a beleza. todas e a todos. Obrigado. Boa noite, boa Boa noite. noite. Agora é Aguará, depois Dr. Luiz. O meu é rapidinho, é só para dizer duas coisas. Eu amo esse filme, adoro, acho ele lindo. A menina é linda, são três coisas. A menina é linda e como a gente, nesses momentos, isso é mostrado no filme, necessita de duas coisas, amor e arte, né? E é o que ela tem, porque na hora que eles estão no abrigo, ele começa a tocar o pai dela, né? Começa a tocar para acalmar os ânimos. Então, eu acho isso legal e penso que a gente tem sobrevivido à era negra que o Brasil está passando e que vai acabar, se Deus quiser, dia 30 de outubro, por causa da arte, né? É a arte, é a poesia, A é a própria música, pandemia, né? A gente passou, com a arte. sobreviveu, né? Graças à arte, né? E filme, e cinema, e, enfim, cineclube. Então, graças à arte. Então, e a primeira coisa que eles querem acabar, né? São os livros, a arte em geral. Você vê aí a dificuldade dos nossos artistas com essa era das trevas que a gente está vivendo. Né? Por quê? Porque é vida, isso é vida, né? A música, a literatura, o cinema são as sobremesas da vida, né? Eu acho. Então, eles não querem que a gente coma sobremesa. Exatamente. Beleza, então. Obrigada, Guará. Brigadão. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui sobre ontem. Eu fui na hora das perguntas, porque eu tinha hora marcada, que eu fui para a night com uma amiga. Mas eu adorei ontem, foi maravilhoso, muito legal. Eu só não fiquei na hora das perguntas, que eu fui embora. Mas eu vi tudo, adorei.
Beleza, obrigada, Guará. Agora, doutor Luiz. Muito bem. Algumas coisinhas que eu gostaria, que eu lembrei aí ao longo do filme. Primeiro, na minha casa, quando eu era criança, meu pai tinha na mesa, no escritório, uma caveirinha dizendo, falando, escrito embaixo, orai e vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Isso aí é sobre o fim do filme, que diz que todos nós vamos morrer, mas ninguém sabe exatamente quando nem como. Do mesmo modo que nós não conseguimos controlar a época, o local e as condições do nosso nascimento. São coisas que fogem totalmente à nossa possibilidade de condução. Outras coisas, como escolher uma profissão, agir dentro da profissão, ou fazer assim, ou fazer assado, ou gostar do Bolsonaro, ou gostar do Lula, ou fazer... É tudo uma opção. Essas outras duas coisas não são opções. Outra coisa que eu lembro é que é uma frase do Einstein, que é válida para quando se queimam livros ou se restringe a informação a certas pessoas. O Einstein dizia: existem duas coisas infinitas neste mundo. Uma é o universo e a outra é a burrice humana. Sobre o universo, eu ainda tenho as dúvidas. Exato, ainda tem essa. Na outra, não. O universo até pode ser finito, a burrice humana não. Não podia haver índice, foi mencionado aqui, sobre o Index Prohibitorum da Igreja Católica, mas ele não podia existir antes de haver livros. Como o Gutenberg criou um sistema de impressão e reprodução rápida de alguma coisa escrita, o primeiro livro que ele fez foi a Bíblia, então, até aí, a Igreja Católica não mexeu em nada. Quando sentiu que algumas informações não deveriam, e é absolutamente idiota isso, mas não deveriam chegar aos fiéis, eles começaram a proibir livros e a proibir outras coisas. Né? Agora, sobre queimar por volta de 1950 e poucos, eu creio que todos lembram de um sujeito chamado Elvis Presley. E havia nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, alguns que detestavam o Elvis Presley, o jeito dele, a música dele, tudo que ele fazia. Então, quebravam os discos dele em público. Compravam os discos e quebravam em público. Ora, isso é uma bobagem, porque logo, os gravadores produziam mais discos e o Elvis Presley ganhava mais dinheiro e toda a equipe que produzia os discos também ganhava mais. Mostra que, mais uma vez, que a estupidez humana não tem limites. Obrigada, doutor Luiz. Que legal essa comparação com os discos também, né? Serem não queimados, mas quebrados. Queima um livro,
mas não queimar, não queima o outro exemplar, e daqui a pouco ele está sendo reeditado e reimpresso. Exato, É um otimismo, né? exato. Dos males, né? Tipo, mas vai vender mais depois, né? É isso, é essa esperança, né? A coisa que o Akla também lembrou, que é muito legal, né? É a paixão, né, da juventude, ela seduz, né? A extrema-direita também pode seduzir a juventude, né? E também, assim como a esquerda também pode seduzir. Então, é uma coisa assim, uma vontade de agir no mundo, né? E o mundo existe depois, antes de você chegar, você chegou depois, mas você tem esse tempo de vida, como qualquer outra pessoa. A gente tem um tempo limitado de vida. E aí, a gente... Só terminar. Quer dizer, eu já esqueci o que eu ia falar. Pode falar, doutor Luiz. Eu estou com muita dor de cabeça. Exatamente porque eu não gosto de ser coagido a fazer ou a não fazer certas coisas. Eu quero ter liberdade de decidir o que eu posso ou não posso fazer, o que eu quero ou não quero, e o que eu faço ou não. E lembro aí sobre como é que chama aquele grupo francês que foi vítima de terroristas, porque simplesmente ridicularizou Charles Hebdo. Exato. Agora, mas aí tem o seguinte: pode, mas não deve. Você não deve falar mal e não deve ridicularizar. É preciso aquilo que eu sempre digo, respeito humano. Discorde, mas discorde com respeito, sabendo que as pessoas são diferentes e têm, portanto, que pensar de modo diferente. Eu também acho isso, também acho que as pessoas têm liberdade e dentro da esquerda e dentro da direita, se você tiver um pensamento independente, você pode ser um traidor. Só que a gente vê que se você desprezar a esquerda, simplesmente pelos políticos que são representantes disso, você jogar a água da bacia com a criança, eu acho que é essa a expressão, porque os ideais da esquerda não têm nada a ver com os corruptos ou não corruptos ou acusados. Os ideais da esquerda são os ideais que defendem a humanidade, o trabalhador, a mulher, lá. Então, se um cara, em nome disso, faz uma coisa errada, você não pode jogar a ideia e a bandeira fora por causa das pessoas que não foram dignas dessa bandeira. Então, a gente tem que entender que ideológico é todo discurso, a gente tem que entender que nunca você vai conseguir falar uma palavra, nem quando você comprar um pastel, você vai conseguir não ser ideológico. Ideológico, ele está sempre envolvido em qualquer língua. Deixa eu terminar, doutor Luiz, pelo amor de Deus. Não, deixa eu terminar. A linguagem mostra de onde você veio, o que você quer falar, para onde você vai, qual classe social, o seu sotaque, o uso das suas expressões, está tudo ali. Então, o que a gente pode chamar de não ideológico é quando ainda não é formado. Por exemplo, um discurso incipiente, ele ainda é revolucionário porque ainda não é formado. Mas esse discurso incipiente é o mesmo discurso que fundou a MBL. O nazismo se aproveitou disso, dessa confusão e desse desgaste, e deu um novo significado à palavra liberdade, por exemplo, como no filme de hoje a gente viu.
O próprio Bush fez isso, quando começou a caçar junto com Tony Blair, Gaddafi, depois Bin Laden, para justificar uma guerra idiota em nome da liberdade e da democracia. Eles usaram essas duas coisas. E o Tony Blair era um cara de esquerda, um cara trabalhista, e foi um filho da mãe, né? Tipo assim, um idiota que jogou no lixo toda a luta dos trabalhadores ingleses, envergonhou o Partido Trabalhista para entrar nesse joguinho. Então, a gente vê que é uma geração muito próxima à outra, que tem uma mudança muito grande, né, do que são os conceitos, né? Então, era só isso que eu queria falar, e desculpa, doutor Luiz, porque se eu já sou confusa agora com dor de cabeça, eu ia me perder do que eu ia falar. Eu só ia insistir que as pessoas não são iguais, não podem pensar iguais, e, portanto, qualquer sistema que procura fazer as pessoas pensarem igual ou agirem de modo igual é um sistema absolutamente inútil e, ao meu ver, errado. Eu sou contra os militares, e qualquer militar, simplesmente por andarem todos vestidos do mesmo modo, andando do mesmo modo. Não pode, que não são. Isso é forçar a natureza humana a se comportar de um modo que não é natural. Tá certinho. Ótimo. Adorei, doutor Luiz. Luizão. Obrigada, obrigada. Olhem, se quiser também, para a guerra da Ucrânia e para as últimas guerras. A guerra agora não tem nada mais a ver com aquilo que acontecia na trincheira entre 14 e 18, ou mesmo nos navios e aviões entre 1939 e 1945. É totalmente diferente. Agora você simplesmente solta um foguete, um míssil, como eu gosto de chamar, que é um foguete ou um veículo, enfim, não tripulado, que é dirigido por satélites e coisas assim, que vai atingir com absoluta precisão o local que você quer. Isso também no filme foi colocado, né? Como é frágil quem está lá embaixo, né? Eles não entenderam, perderam quase todos os tanques por causa de uma arma criada na Segunda Guerra Mundial, com o nome de bazuca, que aqui no Brasil os militares chamam de lança-rojão. É um negócio, é um cano que fica no ombro de um atirador, fica por cima, mas não tem o inconveniente de um tiro normal, que dá um coice, dá um impulso para trás. O lança-rojão não tem isso, ele é alimentado por trás com uma espécie de busca-pé, enfim, um pequeno artefato contendo pólvora, e ele sai e vai na direção do tanque e destrói o tanque e impede o tanque de agir. E agora? Então... Olham, não prestam atenção, não raciocinam. Como dizia o Einstein, a estupidez é infinita. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Então, agora é a Vera, depois a Jennifer, de novo. Guará, já estava inscrito. Não, eu vou dar boa noite, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, que eu vou dar curso. Não vou ficar até o final, não, mas adorei. Tá? Beijo, obrigada, beijo, Vera. Guará. Boa noite. Boa noite. Também já passa um pouco das 10h30. Vai lá, Vera, fala rápido. A Nelly também está falando, mas está no mudo.
É rapidinho. É assim, eu achei mais Não, lindo. estou dizendo boa noite também, desculpa, porque eu tenho que levantar muito cedo e eu gostei muitíssimo do filme, Lília, obrigada. Mas Beleza. tenho que sair. Boa Tá noite a bom. todos. Boa noite, Nelly. Boa semana. Então, o que Pode falar, Vera. eu gostei mais foi justamente quando ele começa a fazer ela a criar, né, com as palavras. Porque ela nem sabia ler. Aí o pai ensinou ela a ler. E ela era muito inteligente, aprendeu depressa. E aí, quando ele perguntou como é que está o dia lá fora, ela nublado. Ele, não, eu quero que você me diga suas palavras, o que você está sentindo. E aí que ela começa, né? Porque, segundo o filme, segundo a história, ela vira uma escritora. Ela consegue isso porque ele começa a estimular ela nesse sentido, de que a liberdade, ela começa no espírito. Né? Se você não tem capacidade de pensar, se você não tem capacidade de criar, você não tem liberdade. Né? Então, ali ela começa a criar, porque ela começa a usar as palavras. Não, é tal dia, assim, o sol, não sei o quê, esqueci agora. Mas aí que ela começa a realmente expressar o que ela está sentindo, o que ela está vendo. Então, é assim, a liberdade começa aí. Se você não tem liberdade de pensar, você tem que obedecer ordens, né? Você tem que pensar assim, você tem que pensar assado. Assim, não tem liberdade, não tem como criar. Aí é uma coisa estéril, realmente, que as pessoas acabam perdendo a sua humanidade. Uma das coisas fundamentais, né, para você ser um ser humano pleno é você ter o seu espírito ser livre, você poder pensar, você poder criar, né? E todas essas ideologias de poder, porque aí é uma coisa que se sobrepõe, que é o poder. E, na verdade, não é a estupidez, ela é a estupidez, mas ela tem um propósito. Ela tem o propósito de dominar tudo aquilo que a igreja fez, e depois, né, essa ideologia de força, né? Mesmo essa coisa evangélica que, né, assim, na igreja católica agora tem essa coisa pentecostal aí, evangélica, tudo isso tenta aprisionar o espírito humano para não ter liberdade, para que eles possam dominar. Né? Então, foi o que o Hitler tentou fazer, me parece que é muito mais assim, não é o comunismo num sentido pesado, como foi aplicado na Rússia e foi aplicado. Também fez isso, né? Você tem que pensar daquele jeito, tem que fazer daquele jeito. Não era uma coisa autêntica de você ter solidariedade com o outro, né? É uma coisa de você poder dominar. Então, quando a coisa envereda por aí, sabe, aí é um problema, porque é contra tudo que se pode dizer da plenitude de ser humano, né? Exato. Nossa, muito bem dito, Vera. Não, Que como é que fala? É a essência das coisas que a gente vai perdendo, né? tá. É, obrigada, obrigadão. As pessoas se Então, deixam levar. Boa noite. Nós nos veremos semana que vem. Muito obrigado. boa noite, doutor Luiz. Bom Falou, descanso, Luiz boa Alves. semana. Isso aí. Então, tá bom. Paizão, obrigada pela escolha. E a Jennifer? Obrigada mesmo, adorei rever. Obrigada, Jennifer, obrigada pela Boa sua noite, participação. obrigada. Obrigada, Beth, Otávio, Vera. Boa Tchau, semana para tchau. vocês. Vocês também. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lília, estou querendo voltar a ver presencial, mas está sempre acontecendo alguma coisa e não está dando, mas vamos voltar. Beleza.
Tá? Beijo, queridos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.